Olá pessoal, boa tarde. Este gráfico ele traz informações dos contratos de mini índice do Ibovespa. Hoje, dia 15 de outubro de 2024, são 16 horas e 24 minutos, estamos nos aproximando do fim do pregão. Cada candle deste gráfico representa um tempo de 5 minutos. Ao longo do dia de hoje teve grandes oscilações, mas agora no final da tarde, após as 14 horas, nós vemos que as oscilações têm acontecido no intervalo pequeno de pontuação. Como funciona o contrato de mini índice? Você precisa ter conta numa corretora, fazer um depósito de garantia, que também é chamado de depósito de margem, para um contrato, para você operar um contrato do mini índice, basta um depósito de R$ 100. E qual é a lógica desse tipo de operação? Se você acredita que vai subir, como é o que está se apresentando aqui nesses candles, você entraria comprado a cada 5 pontos que esse índice sobe, você ganha R$ 1. Então é a proporção de 20 centavos para cada R$ 1, ok? Se subir 100 pontos, você ganharia R$ 20. Da mesma forma que se cair 100 pontos, você perderia R$ 20. Tem várias formas de operar, ok? Você pode operar sem estabelecer ponto de saída de ganho ou de perda. Você pode operar estabelecendo pontos de saída e de perda, que isso te gera uma segurança de não ter perdas tão elevadas. Mas o operador, a pessoa que está trabalhando com o mini índice, ou tanto de dólar quanto do Ibovespa, decide que tipo de risco ela assume. Só tomar cuidado para que não ocorram grandes oscilações e você seja surpreendido tendo perdas consideráveis. Por exemplo, se você estava apostando num sentido e a variação do preço foi de 500 pontos, você vai perder R$ 100. Isso para um contrato. Quem vai operar esse tipo de negócio na bolsa, a gente aconselha que opere apenas um contrato numa fase de aprendizado. Às vezes dá um estirão, né? Subiu 30 e tantos pontos aqui em segundos. Isso é natural nesse tipo de negócio no Ibovespa. O mini índice ele reflete o que acontece com o Ibovespa, mais uma projeção de taxa de juros, porque ele tem vencimentos a cada 2 meses. Está se aproximando o vencimento do INWN V24. Ainda essa semana, a letra aqui, no lugar de V, será a letra Z. Então, periodicamente, ele vai sendo substituído por um novo contrato, 2 meses de duração. Quanto mais se aproxima do vencimento, mais a pontuação do mini índice fica parecida com a pontuação do Ibovespa. É um tipo de negócio de alto risco, ok, pessoal? Eu recomendo que vocês estudem a composição do Ibovespa, lembrando que o que acontece com o Ibovespa, que são 84 ações, cada uma com seu peso, sendo a Vale e a Petrobras as duas com maior pontuação. As duas juntas representam mais de 24% do índice. Então, o que acontece com o petróleo e com o minério de ferro influencia diretamente no Ibovespa, inclusive no mini índice. Já o mercado financeiro, as instituições financeiras que fazem parte do Ibovespa representam 25% do índice. Então, aquilo que pode afetar o sistema financeiro nacional, ele com certeza vai afetar a oscilação positiva ou negativa do Ibovespa. Existem algumas indústrias, algumas empresas de energia que também têm uma boa representatividade no índice. Então, se a gente pegar as petroleiras, as empresas de minério, o mercado financeiro e mais energia, nós estamos falando em algo em torno de 70% do Ibovespa. Então, por exemplo, agora está tendo uma alta, ultrapassando algumas médias. A média, essa linha de média em vermelho,
eu coloquei para 30 dias, a linha de média em amarelo para 15 dias e essa linha de média em azul para 8 dias. Muito provavelmente ela deve ficar perto dessas linhas nesse horário de fechamento. Fazer uma operação agora seria muito arriscado mesmo. Primeiro porque a gente já está se aproximando das 16h30, né? Nós temos aí o pregão aberto geral até às 17 horas. E ele se estende depois até às 18, mas para o público em geral até às 17. Nós temos aqui 3 candles em azul que representam altas. O quarto candle está em movimentação, ele começou agora e por enquanto ele está em vermelho demonstrando baixa, mas não há nenhuma segurança de como ele vai fechar. Ele se movimenta ao longo dessa vela, desse candle, no intervalo de 5 minutos. Então, aqui tem uma partezinha bem fina, a gente chama de sombra do candle anterior. E enquanto ela estiver abaixo dessa sombra, desse pavio, ela fica em vermelha. Se ela conseguir ultrapassar a altura desse candle anterior, ela passa a ser azul. Não tem processo de adivinhação. É comportamento de compradores e vendedores influenciando o preço. Mas as pessoas que negociam o mini contrato desse tipo, do Ibovespa, elas não estão negociando diretamente isso, ou seja, o que acontece nas cotações do mini índice é reflexo do que está acontecendo com 84 ações. É diferente de operar uma ação isoladamente. A ação isoladamente é o que acontece no mundo dela, nos fundamentos dela. Aqui não. Aqui primeiro acontece algo com as 84 ações, que é refletido aqui, né? Então, nesse momento, o Ibovespa está caindo 0,15%. O mini índice está caindo 0,26%, né? Ele tem uma certa distância do mini índice para o Ibovespa, o que é natural, é normal. Quanto mais longe do vencimento, maior essa distância. Estamos chegando na quarta-feira, quando vai vencer esse contrato, o WINV24, e entra na quinta-feira um outro contrato em seu lugar. Entrar vendido agora é muito arriscado, pessoal. É mais fácil operar em outros horários do dia do que nesse horário em que está se aproximando o fechamento de negociações desse contrato hoje, dia 15 de outubro de 2024. É possível viver disso? É. Mas estudando muito, tendo muito cuidado, tendo uma gestão de risco do seu caixa muito bem feita, obedecendo a critérios que você tenha decidido, ser fiel aos critérios que você estabeleceu e nunca parar de estudar o que acontece no mercado com as 84 ações que compõem o índice. O que está acontecendo no mundo afeta os negócios no Brasil, as guerras Rússia-Ucrânia, Israel e povos da região. E em alguns momentos acontece isso, por exemplo, aqui, ó. Se tivesse vendido nesse ponto e saído da operação nesse outro, teria ganho aí uns R$ 20 em menos de 5 minutos. Se tivesse operado vendido. Em contrapartida, quem comprou nesse ponto acreditando que subiria, teria perdido esses mesmos R$ 20. Então, para cada contrato, representa um risco de 20 centavos em cada ponto
em que ele sobe ou desce. Aqui está a pontuação. Nesse momento, o índice do mini contrato está com 130.770 pontos. Hoje já esteve acima de 131.200 pontos, assim como já esteve abaixo de 130.290 pontos. Não dá para dizer que é uma loteria, porque existem empresas por trás do índice Ibovespa. São 84 ações. Como algumas ações têm 2 ou 3 por empresa, nós estamos falando em algo em torno de 80 empresas. Então, o que acontece com elas reflete aqui, né? Hoje o petróleo chegou a cair 5%, nesse momento está estabilizado numa queda de 3,75%. E naturalmente isso derrubou as cotações das empresas petrolíferas, né? Então seria natural, minério de ferro caindo, petróleo caindo, que o índice Ibovespa fechasse no negativo. Nesse momento está caindo 0,32. Mas se você parar para analisar, em todos esses momentos, né, muitas oportunidades aconteceram. Quando a gente olha esse candle azul, seguido desse candle em vermelho, considerando o pavio, essa sombra aqui, juntando o pavio com o corpo do candle, ele foi maior do que a soma do pavio e candle anterior azul. Isso é um indicativo de queda. Então, quem estava operando nesse momento e viu esse comportamento e entrou vendido aqui no rompimento, a hora que ultrapassou o tamanho do candle anterior, ganhou bastante, tá? Nós estamos falando de uma queda aí de uns 400 pontos, o que um contrato geraria R$ 80, tá? Nós temos aqui uma situação oposta, um candle vermelho e o candle seguido azul, ultrapassando o tamanho, juntando o pavio e o corpo. Isso é um indicativo de alta. Então, quem entrou aqui ganhou alguma coisa mais de 100 pontos, o que daria mais de R$ 20 por contrato. Esse é o funcionamento, essa é a lógica daquilo que vocês ouvem falar por aí de day trade. Ok, pessoal? Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Agradeço a vocês pelas visualizações dos vídeos desse canal e sempre que possível postarei informações de bolsa, de contabilidade, de matemática financeira e assuntos correlatos ao mundo dos negócios. Abraços!